Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vou-lhe falar de turismo de habitação e como é que os solares de Portugal estão a enfrentar a crise e também a gerar riqueza para o país. Estou em Sintra, como já percebeu, no Palácio da Pena, um dos momentos mais simbólicos do país, precisamente para sublinhar como é importante a preservação do património histórico, cultural e também natural para atrair turismo de qualidade. Vamos então falar de solares com séculos de existência, vamos falar de tradição, de dinamização cultural das regiões, também da ligação com regiões de outras partes da Europa e do mundo, e isso traz turistas com elevado poder de compra. Vamos então conhecer 3 solares no Minho. Acordo às 6 da manhã. Tomamos um pequeno almoço e depois íamos arrumar quartos, lavar, passar, apanhar, acender. Pureza Santos é normalmente a primeira pessoa a dar vida às manhãs deste solar do século XVII. Gosto do trabalho que faço. Se não gostasse, mas já estamos há 25 anos, mais ou menos, não é? Aos anos que morreu o seu irmão. Começou a trabalhar na casa pouco depois de o solar ter aberto as portas aos visitantes. Há 27 anos, o Paço foi dos primeiros a aderir ao turismo de habitação. O dono da casa faz questão de estar sempre presente durante o pequeno almoço. Esta maneira de estar no turismo, uma das formas é justamente a presença do dono da casa. Exato. É um turismo familiar. É, no fundo, abrir as casas de família ao turismo. Francisco Calheiros recebeu de herança o título de conde e também o valioso paço que está na família desde o dia em que foi construído. Estamos aqui na sala de entrada da casa, que é o salão principal da casa, onde estão as armas da família, com as 5 vieiras, as 3 estrelas, os bordões de Santiago. Nós estamos no caminho português de Santiago. Esta é a sala de jantar de todos os dias, onde, por vezes, também nós jantamos com hóspedes. Estamos a entrar nesta outra ala da casa, que é sobretudo dedicada aos hóspedes. Tem uma sala de entrada diretamente do exterior, que também é uma sala de estar, e depois os quartos. Tem aqui 3 quartos, entre os quais este muito significativo, que tem uma mobília lindíssima. Tem uma cama excepcional. Esta cama, aliás, tem uma grande história. Era a cama da Rainha Carlota Joaquina, uma cama império, impecável. Esta casa faz parte quase do seu ADN. Nasci aqui e uma parte da vida também a passei aqui. E sonhei com esta casa recuperada e arranjada. Quantos anos demorou essa recuperação? O meu pai deu uma casa em 1980 e começámos logo com o projeto de recuperação entre 80 e 85, 5 anos para recuperar a casa, e comecei a abrir a casa em 1986, 87. É muito difícil manter uma casa como esta? Não é nada fácil, porque estas casas têm muita manutenção permanente, no mínimo dos mínimos, entre 5.000 e 6.000 euros. Além de dono de um solar, Francisco Calheiros é também presidente da Associação de Turismo de Habitação. O projeto nasce essencialmente por mão até do próprio governo. Por um lado, a vontade de recuperar património e mantê-lo, em bom estado. Por outro lado, a criação de alojamento turístico no interior e nas zonas rurais. Desde que foi criado, o turismo de habitação tem ajudado a devolver vida a dezenas de edifícios escolares. A poucos quilómetros de distância ergue-se desde 1751 a Casa das Torres.
O solar, ao estilo barroco, foi transformado em unidade turística para suportar os custos de manutenção. É quase sempre o que acontece com os associados do turismo de habitação. O meu pai herdou a casa e a casa, embora estivesse em bom estado, não estava num estado suficientemente bom para ser habitada com as comodidades dos dias de hoje, muito menos para ter turismo de habitação. E tiveram a percepção que seria difícil manter um imóvel destes sem haver uma receita extraordinária. Este é um dos quartos. Este é um dos quartos. Este é um dos quartos na casa principal, embora totalmente independente, mas é um dos quartos. A casa tem 3 quartos para alugar. São suítes muito grandes, como vê, com casa de banho. Numa altura de crise, como é que tem resistido aqui o negócio? Muitos europeus, mas surpreendentemente brasileiros, americanos, australianos. Ninguém imagina a quantidade de pessoas que passam por uma unidade destas. Com o poder de compra dos portugueses a diminuir, este turismo de nicho tem resistido graças ao mercado internacional. Please. What time do you want to breakfast tomorrow? Maybe about 8 o'clock. 8 o'clock, very well. I arrived this morning, yes, with my horse to participate to a concurso de modelo andamentos. I am a breeder of Lusitanian horses. Yeah. And why did you choose this place? Because I like so much antiques houses, and it seems it's a very, very beautiful house. Well, for a few moments you can, own maybe this wonderful house for hours. 80% dos hóspedes do turismo de habitação são de origem estrangeira. O setor parece viver numa bolha, numa altura de depressão nacional. Como é que sentiram a crise? Desde quando? Eu diria que nós podemos dizer que não sentimos a crise. Não sentimos crise. Falavam em crise e nós no ano passado não falávamos em crise. Achávamos que era o nosso melhor e foi o nosso melhor ano de sempre, no ano passado, já com uma crise instalada em Portugal, bastante forte. As nossas vendas para os estrangeiros são à volta dos 90%, são pessoas de fora, não são portugueses. Eu não sei se é reflexo da situação atual, financeira, se é quase que um estigma, mas realmente há uma retração do mercado português. O nosso mercado nunca foi muito português. E isso é o reflexo do estado do país? Não. Eu acho que não vem daí, porque nós estamos abertos há 13 anos e há 13 anos não se fala em crise. Is it the first time in the north of Portugal? Yes. Yeah, we went to Porto already. As reservas podem ser feitas diretamente com os proprietários, mas são normalmente intermediadas pela associação ou por promotores turísticos que cobram uma comissão pelas transações. Qual é o preço por noite? Um preço mínimo varia 125, é um preço mínimo. Isto é um negócio anual da ordem dos 100 mil euros. Não. Para chamar visitantes, o turismo de habitação procura aliar-se às tradições e à cultura de cada região. Em Ponte Lima, a Feira do Cavalo chamou muitos estrangeiros, como a francesa Karen, que voltámos a encontrar. Hello. Have you been to the fair already? Yes. And how was it? Great. I won the first prize. You won the first prize. Is this a Lusitan horse? Lusitano puro, sim. The first time for me here, and it's very good organization. A lot of high quality horses. Have you made some business here already in the fair also? Yes, I bought one horse. So you came to the fair and you end up staying in the house, right? Yes, sure. Isto anima aqui a economia local? Anima bastante. A parte da restauração é importante para a restauração. Muito obrigada. Por causa da crise que se está a passar e sempre se chama mais gente, mais turistas e depois é bom Ponte Lima receber muita gente. Não são visitantes, são realmente turistas que dormem, comem e gastam na região. Se o hóspede gastar 125 euros para dormir e pequeno almoço, vai gastar outros 125 euros em restaurantes, gasolinas, compras, almoços, etc. O turismo de habitação não quer perder de vista o mercado externo e por isso aposta forte na criação de uma rede internacional. Cada vez mais as redes têm uma importância extraordinária na divulgação e na promoção e até na troca de experiências, não é? Com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha,
com a Áustria. I organized a Portuguese week there in our Portuguese garden in Austria. So I organized some food, some wine, some special decorations from Portugal. É uma outra oportunidade de criarmos itinerários europeus e promovermos no Brasil ou na Argentina os nossos produtos, o turismo de habitação e o conhecimento cultural da Europa. Ainda assim, o potencial do turismo de habitação tem esbarrado muitas vezes na falta de divulgação. It's not well advertised. The holiday brochures are nice and glossy, but there's not really much that we found on the internet. I think all the Portuguese tourist thinking is going to the south. Because when I say to my friends in Austria, I go to Portugal tomorrow, and they say, oh, Faro or Algarve, nobody knows the north. E aí o aeroporto Sá Carneiro e as ligações com as low cost foi excelente. E eu penso que para o norte de Portugal é o que tem permitido alavancar o turismo não só para o Porto, mas para toda a região norte. Com uma rede de mais de 120 solares e casas no campo, o turismo de habitação gera uma faturação anual de cerca de 1 milhão de euros. A partir do momento em que este tipo de unidades funcionam, nós podemos dar emprego, precisamos de pessoas para trabalhar nisto. Talvez nós tenhamos entre 350 a 400 pessoas envolvidas diretamente. Eu gosto que haja turistas aqui. É bom sinal. O sinal de que são turistas também temos trabalho. Não também temos trabalho, não é? O Minho ganha em número de solares, mas o turismo de habitação estende-se a todo o território nacional. De solares e quintas recuperados do passado ao futuro do setor que passa por dar o melhor de cada região. O turismo pode e deve ter um papel como o turismo sofisticado, como nós olhávamos há 20 ou 30 anos para Saint-Tropez ou para o norte de Itália. Nós temos que nos considerar, temos que nos valorizar a nós próprios. O turismo de habitação tem conseguido atrair estrangeiros com poder de compra. People like this style of living. E servir de alavanca às economias locais. Naturalmente que um dos maiores problemas tem a ver com o custo de manutenção do património, seja dos solares, dos museus, também o custo com o pessoal e tudo o que tem a ver com o serviço diferenciado. Há ainda um problema de uma concorrência muito forte de Itália, de Espanha, de França, que têm rotas, inclusive de avião, com preços muito competitivos e há também uma imagem ainda bastante elitista, que tem a ver naturalmente com os preços dos solares e é necessário, por isso, conquistar novos públicos. Deve-se continuar a potenciar a rede de cooperação dos solares de Portugal, por exemplo, com a Galiza, com o Norte de Itália, com a França, porque isso é uma forma de continuar a atrair turismo de qualidade. É fundamental sensibilizar ainda mais as autarquias, as fundações, os agentes culturais para a necessidade de haver sempre eventos, uma promoção e uma dinamização da cultura e valorização do património histórico e cultural, porque isso atrai visitantes, diferencia, consegue-se manter à mesma as características individuais de cada solar ou de cada monumento. Aliás, estamos num bom exemplo disso que é o Palácio da Pena. Nestes tempos de nevoeiro e de incerteza, como aquela que temos vivido durante as últimas semanas, é importante refletir sobre liderança. Um dos maiores best-sellers internacionais é O Monge e o Executivo. É uma história sobre a essência da liderança, está agora traduzido em português. É altamente recomendável para quem gosta das brumas da memória e do que é verdadeiramente um líder. Estamos a ver a coleção de vitrais de Dom Fernando II, o homem que é o grande responsável pela revitalização deste Palácio da Pena, para lhe falar também da Parques de Sintra, uma empresa que gera os parques e os monumentos aqui desta região e que é um exemplo, de facto, de boa gestão e de valorização do património. É isso que é cada vez mais valorizado cá dentro e também lá fora. Sintra é um dos 100 destinos de eleição da National Geographic e recentemente a CNN considerou que o Douro e o Porto
é o destino número 1 entre 10 destinos de topo em toda a Europa. Como vê, há vida além da praia no turismo português. Boa semana.